o nosso assunto aqui, vamos falar de uma declaração aí que tá trazendo polêmica aí nas redes sociais, a turma tá polemizando, que é a frase, né, que o presidente da Conmebol, ele disse quando perguntaram para ele o que seria uma Libertadores sem o Brasil. E ele respondeu, acho que na infelicidade, já vou dar minha opinião aqui, que ele disse que seria ser o Tarzan sem a Chita. Só que daí pegou mal, né? Muito porque ele comparou o Brasil com a Chita, né? Que é o macaco do filme, né? E se ele quisesse dizer que o Brasil era o Tarzan nessa relação aí? Hã? E se ficava fosse bonito. Mas é que o Tarzan vai continuar, né? Quem não tá é a Chita, no caso, né? não Então sei. ele entendeu. Ele não quis dizer porque daí ele se desculpou e eu acho que o que ele quis dizer foi que faltaria o coadjuvante, talvez. Mas a frase ficou estranha, né? Inaceitável. É. Inaceitável porque não tem outra piada, não pode ser feijão sem arroz, não pode ser outra coisa que faz falta, tem que ser o Tarzan e a Chita. Foi muito específico, né, Júnior? Não, muito. A questão E ele começou se desculpando, fez maior discurso lá, falando de coisas que são inaceitáveis. Então, assim, são pessoas que... ele é o presidente, né? Não falta informação, não dá pra dizer que ele foi ingênuo na frase. Mas você acha que ele teve intenção de fazer uma colocação de racista? racial? Não sei se ele teve intenção de ofender, mas haja vista a comparação, ofendeu. E é isso que o racismo fala, né? A gente não sabe o que toca no outro, então a gente precisa se abster de falar. Faltou cuidado, né? Faltou zelo. Acho que na posição que ele tá, ele poderia ter tido um discurso, uma retórica um pouco mais formal, ao invés de usar uma... Mas, cara, acontece e eu não vi como ele se... pediu desculpa depois, ele né? já Se realmente foi de posicionou, boa. uma nota oficial e já... E errar, Não, inclusive... realmente, na hora ele não entendeu o tamanho disso, né? É difícil. Eu, inclusive, vocês me pedirem licença, eu até quero... Eu passei por uma situação essa semana parecida. Nós temos um colega lá na Vind, eu queria até mandar um abraço para ele, o Thiago, que por motivos religiosos não come porco. E ele é uma pessoa muito branca, daquelas que quando ri, fica envergonhada, fica vermelha. E ele parece o presuntinho do Looney Tunes, sabe? Aquele do final. Isso é tudo, pessoal. E aí a gente começou a chamar ele de presuntinho. E aí um dia a namorada dele tava lá na empresa, chamando ele de presuntinho, ela olhou assim, falou, eles te chamam de presuntinho só porque você não come porco? E, sabe, ficou assim, ficou uma coisa meio esquisita, claro. Ficou puta clima. E claro, na hora a gente se retratou, pediu desculpas e tal. Não lembrava disso, né? Pois é, ela fez um vínculo maior, né? Então, assim, eu acho que são situações... Todo mundo, uma hora ou outra, vai dar uma pisada de bola. Eu acho que pela posição dele, ele tem sim que redobrar a atenção pro que ele fala, né? Foi uma colocação que acho que talvez não caiba muito com a posição dele. Acho que ele não teve, não. E com o histórico do Luigi também, né, Lucas? O que ele passou agora, né? A Leila não foi por conta disso, como um ato de repúdio. Então a polêmica tá aí. E ele começa o evento falando sobre isso. Que o racismo, ele excede o futebol. Ele não faz parte da modalidade. Então eu acho que é inaceitável mesmo, porque ele tá por dentro do assunto, sabe? Algo que tá latente. A questão dos brasileiros não participarem é por conta das questões racistas que tem acontecido, não né? Sei, a decisão daí eu já não sei. Porque assim, se a pergunta para ele, se a possibilidade dos brasileiros não participarem, porque tem havido uma recorrência, né, das manifestações racistas quando os brasileiros têm esses jogos contra outros sul-americanos, eu acho que aí faz mais sentido o fato dele não ter sido cuidadoso, né? Agora, se a não participação dos brasileiros envolve uma outra pauta, eu acho que diminui um pouco o peso disso. Apesar de não ter caído bem, a gente tá numa época chata também. Porque, cara, não pode falar nada, velho. Que as coisas param. Você trabalha com sua rede social? Eu, pouco. Mas trabalha com a rede social pra você ver. Então. Não, mas acho que é isso, assim, ó. Porque você percebe quando a pessoa fala uma bobagem, a expressão corporal, facial dela, e depois que ela
Dá pra você, eu pelo menos senti assim, que depois que ele falou que passou um tempo, ele tipo, falhou assim, sabe? E aí eu não vejo a maldade nisso, particularmente, né? Cada um tem a sua forma de entender, a sua vivência, o seu lugar. Eu vi como um exemplo muito ruim, até porque a minha mãe sempre brincou com isso, que falava que ela era a Jane e a minha tia era a Chita. E não tem nada a ver, elas são muito parecidas, né? Então, assim, no contexto da minha história, essa disputa ali de zoar um outro com o Chita não faz conexão com as questões raciais, mas faz conexão entre aquele que tem um maior lugar na história e o que tem menor lugar na história. Então, quando eu ouvi, logo de cara eu não senti isso. Depois eu vi as repercussões e acabei interpretando como a maioria está interpretando. Lógico que sempre quando você está num lugar de fala importante, assim, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Mas ao mesmo tempo foi aquele momento dele tentar fazer uma descontração. Sim. E geralmente é nesse lugar que a gente erra. Sim. Quando uma pessoa está no grande lugar de comunicação e ela vai fazer uma brincadeira, uma metáfora, analogias, muitas vezes ela pode cair num lugar errado. O Carioca, o Leandro falou aqui que ele deveria ter falado assim, é como a Jovem Pan sem o Carioca. Ficaria bem melhor. Leandro é meu parceiro, né, Felipe? Sentido, aí vê que é uma coisa que não dá pra desconectar, né? Agora o brasileiro vai fazer questão de não participar. Boa, Leandro, Claudemir de Freitas, o Alisson. Pagando bem, hein, Carioca? Ei, Carioca! E outra coisa que o Claudemir falou ali também é que a Conmebol tem antecedentes de presidentes racistas. Então já entrega um posicionamento, assim, a gente tem que estudar o lugar que tá, né? Não tem jeito, o cara assumiu um cargo muito importante. Então precisa ter cuidado. Lamentamos aqui, pelo menos ele não justificou. Que pra mim o pior né? de todas as situações é a justificação. Ele querendo arrumar? Vai lá, pede perdão, fala que errou, tenta reparar, mas não dá justificativa. Eu acho assim. Muito inadequada a frase, então podia ter usado outra, mas eu acho. Errei. É algo antigo eu vou mandar uma mensagem pra ele mudar a frase dele, pra ele colocar essa frase que o Leandro falou aí. Isso. Fica melhor. Muito bem, muito bem. Falando dos animaizinhos, né? Tava falando aqui da Chita. Vamos falar então de Agroluna. Agroluna. Ele Exatamente. não comparou ninguém. Falei da Chita, falando do macaco Chita. E nós vamos falar agora dos cachorrinhos. Cachorrinhos.